Olá, feliz 2025 e muitas leituras para quem segue o Bicho de Prata. Muita gente me pergunta se eu já li tudo que eu tenho em casa e como é que eu comecei a gostar tanto de ler. A primeira pergunta, eu posso falar sobre isso em outro momento, mas eu posso falar um pouquinho de como começou meu hábito de leitura. Eu acho que tem muito a ver com a personalidade, talvez um pouco mais retraído, recolhido ali na infância, mas o fato é que eu cresci cercado de livros. Não havia propriamente uma estante em casa, mas minha mãe fez essa coleção quando criança, né? Esse é o número 1, O Patinho Feio, uma história infantil, então totalmente adequada à minha curiosidade, assim que eu me alfabetizei. Eram livrinhos ilustrados da Melhoramentos, muitos eu pintei, né? E textos curtos, resumindo histórias clássicas aí, né? A Galinha dos Ovos de Ouro, muita coisa. Pedro Malazartes, né? Personagem do Monteiro Lobato, Ali Babá e os 40 Ladrões, e mais esse bocadinho de livros assim, ou seja, tudo isso estava ao alcance da minha mão, e também outros livros que minha mãe leu na infância, que estão sobrevivendo mal ao tempo e aos gatos, né? Que adoram atacar uma lombada de livro, mas eles foram devidamente devorados também na minha infância. Aí o pessoal começa a perceber, a família começa a perceber o gosto pela leitura. Eu ganhava muito gibi, passava na banca, eu pedia. E no caso eram gibis da Disney, né? Eu li muito Tio Patinhas, Mickey, Pateta, Pato Donald, toda essa turma, Almanac Disney, porque quando chegou o Maurício de Souza com a Turma da Mônica nas bancas, eu já estava em outra fase, eu estava lendo super-heróis de monte, da Marvel, da DC Comics, e lia, colecionava, acompanhava as aventuras, toda aquela história para um garoto aí de 11, 12 anos. Minha avó também participava dessa conspiração do bem para as minhas leituras, né? Esse livro aqui também, Desmanchando, li na minha infância. Meu pai também, além de meu pai e minha mãe comprarem os gibis nas bancas, sempre que era possível, meu pai me presenteava com esses livros das seleções do Reader Digest. Bom, essas seleções é uma publicação de décadas aí, que especialmente nesse período tinha, eu não sei como está hoje, mas tinha um cunho muito paranoico, né? Era a época da Guerra Fria, então os textos muitos dos textos eram voltados a ver sempre um comunista escondido na dobra do lençol, assim. Era um período muito tenso, então essas publicações eram voltadas para esse enfoque. Eles faziam muita condensação de livro, vou falar disso, mas um livro desse para mim era ótimo, criança, porque trazia aventuras reais, ficcionais, humor, divertimento, enfim, era muito bom. E eles também faziam publicações maiores, né, como essa que eu ganhei do meu pai. Eu tinha ali meus 7 anos e fiquei maravilhado, porque é o livro que traz isso, né? Maravilhas e Mistérios do Mundo Animal. Essa não é a capa original, porque de tanto manusear, ele também ficou comprometido. Eu mandei reencardenar. Existia outra capa, branca ou bege, eu não lembro bem,
com uma sobrecapa que, claro, rasgou logo, tudo mais, mas o livro se conservou e me despertou fascínios, né? Porque um moleque vendo assim os dinossauros na sua mão, então as leituras, as fotos de página inteira, os textos, né? Eram fascinantes para um garoto. Eu amava e ainda amo esse livro, até porque foi aqui que eu descobri, ainda moleque, que cavala não era a fêmea do cavalo, né? É um pescado, é um peixe, e porque tem um dicionário animais de A a Z no fundo desse livro que eu devorava. E como eu falei, minha mãe era leitora, então eu fui crescendo e comecei a ler os livros também dessa coleção Saraiva que ela colecionava e lia quando moça. Me introduziu para Edgar Allan Poe, ou seja, estímulo para a leitura não faltava. Curiosidade também, vontade de ler. E eu ia para a casa da minha avó paterna nas férias, e lá ela morava com duas filhas adultas e uma delas grande leitora. E entre as coisas que ela lia uma fotonovela de espionagem chamada Jacques Douglas. E eu li aquele negócio e era muito curioso, sabe? O cara era aquele ferradão, aquele agente secreto, e uma versão barata do James Bond em fotos em preto e branco, fotonovela. Então conquistava várias mulheres, aquela coisa, né? E algumas coisas eu não entendia na leitura, porque depois de conhecer uma daquelas mulheres, de repente eles apareciam enrolados em toalha. De repente, do nada, eles apareciam enrolados em toalha e eu, molequinho, assim, puxa vida, né? Toda hora tomando banho, enfim. Era insinuado o que acontecia, não ia além das toalhas, porque havia uma censura, tudo mais. Estou falando aí dos anos 60. E ainda voltando às seleções do Reader Digest, ao menos, mesmo com a curadoria, assim, bem focada no American Way of Life, nos escritores norte-americanos, e esse anticomunismo obsessivo, eles faziam edições condensadas de livros. Eles faziam essas condensações, ou seja, faziam resumos de livros, o que era bastante interessante como porta de entrada para quem poderia se interessar por aquela obra e adquirir o livro e ler a obra completa. Então, essas condensações apareciam na revista semanal, mensal. Eu não sei se parece que a revista continua em circulação, mas é por assinatura. E lá, por edição, não sei se toda edição, mas trazia uma condensação de livro. E depois eles encadernavam algumas condensações. Esse é o caso de um dos livros que minha tia me deu. Esse é outro, em que, em algum momento, eu tropecei numa história que não está aqui, infelizmente, Uma Mulher na Noite Polar. Essa história me deixou fascinado. Do que se trata? Em 1934, uma pintora austríaca, Christiane Ritter, ela foi convidada pelo marido para acompanhá-lo numa expedição de trabalho numa ilha de um arquipélago
no Círculo Polar Ártico, na costa da Noruega. Ou seja, um lugar longínquo, muito frio. O marido dela era caçador de peles, né? E ela era uma pintora. E ela gostou da ideia. O que eu vou fazer? Eu vou descansar, vou dormir à vontade e vou ler muito. Vou levar meus livros grossos para esse período. Ela ficou 1 ano, só que eles nem sempre estiveram juntos, porque ele saía em suas caçadas e ela ficava sozinha nessa casa. E eu tenho memória nítida, tantos anos depois de ter lido, em que ela fala da solidão, da noite polar, e fala do vento soprando nas frestas da cabana, que era uma cabana quase precária, onde eles ficavam e onde ela ficou sozinha. E essa ideia do vento soprando nas frestas, achei fascinante. Eu falei, um dia eu vou construir minha casa assim. Claro que eu fui dissuadido dessa ideia, né? Mas o fascínio pelo ambiente selvagem, por um lugar extremo onde a natureza é presente. Ela viu ursos, ela viu outros animais, assim, quando saía ali, pouco fora da cabana, e no começo ela se assustou. Não foi aquele paraíso em que ela pôde dormir à vontade e ler todos os livros grossos que ela levou, mas ela voltou extremamente apaixonada pela natureza e me apaixonou também, porque além do hábito da leitura, eu tenho esse fascínio pela natureza e quis viver aventuras como a dela. Algumas foi possível, né? A trabalho e até a Antártica, e subi algumas montanhas, e esse tipo de literatura me fascina. Toda essa parte aqui, e vem aqui até atrás de mim, até a metade, são livros de aventuras na natureza, de sobrevivência, de escaladores, navegadores, enfim. Eu conto isso porque quanto que uma leitura pode afetar a vida da gente, despertar um fascínio, um brilho nos olhos e a gente carregar isso como uma coisa boa, fazer disso eventualmente uma profissão, um trabalho profissional ou, no mínimo, histórias inspiradoras. Então, eu falo dessa primeira parte da minha paixão pela leitura. Depois a gente vai entrando na escola e com o avanço dos anos de ensino básico começam as leituras para fazer resumo, prova, mas essa é outra história que eu posso contar em outra ocasião. Então, fiquem bem. Só um comentário. Uma Mulher na Noite Polar já foi editado em português, mas simplesmente não existe. Eu fiz uma busca e eu encontrei só aquele exemplar, se eu não me engano, de 1954, da revista Seleções, com a condensação. O livro na íntegra simplesmente não apareceu nas minhas pesquisas, mas ele está editado em inglês. O original é em alemão, tem uma tradução em inglês, não está disponível no Brasil, mas é possível comprar. Eu deixo o link para quem se interessar. A Woman in the Polar Night é o mesmo título em inglês. É uma pena, uma editora poderia trazer esse livro que eu ainda vou acabar lendo, se não for em português, um pouco mais devagar que seja, mas em inglês, porque o resumo da história já me fascinou e eu espero que a leitura
sempre continue trazendo o melhor para vocês. Hoje é isso, até a próxima.